Olá, eu sou a Joana e sejam muito bem-vindos ao episódio de dezembro de Iletrada. Com este episódio fazemos 12 meses seguidos de episódios. Eu sei, para quem está no YouTube não são 12 meses e para quem entrou a meio também não são 12 meses porque os primeiros 2 episódios foram apagados porque o áudio tinha muito má qualidade. Mas os verdadeiros fãs, os fãs mais fãs que estão cá desde o dia do 1, acusem-se. Eu acho que não é ninguém. Mas pode ser que tenha realmente aí alguém. E então aqui para o mês de dezembro eu tentei ler clássicos. Comecei pela Queda de um Anjo de Camilo Castelo Branco. Uma edição velhinha da Europa América com letras pequenininhas, tão pequenininhas que os olhos pareciam tropeçar um no outro, com os barulhos de uma casa cheia, um computador e uma televisão a disputarem cada minuto de silêncio. Ficou mesmo muito difícil conseguir concentrar-me num livro, ainda que seja em português, já não é o português que falo ou que escrevo, pelo que rapidamente passei para outro clássico que tinha ali na estante à espera de ser lido, que é Contos Só. O título é só este, Contos. E este livro é de Eça de Queiroz, sendo que eu tinha a intenção de regressar ao Camilo, à Queda de um Anjo, mas não aconteceu. Desisti só. E confesso que o único livro do Eça que alguma vez tentei ler foram os Maias, por motivos óbvios, que é 12º ano no ensino regular, mas para a escola acabei por ver apenas a minissérie e estava mesmo com muito medo de regressar a este autor e às suas descrições intensivas e insuportáveis. Talvez tenha sido por este livro não ser um livro extenso e ser apenas contos, mas a verdade é que a descrição, apesar de às vezes ser um pouco exagerada, não me afastou do livro e gostei de ler pequenos romances de época, escritos por alguém que os poderia efetivamente ter vivido. Os contos são interessantes, permitem uma leitura confortável a um ritmo calmo, sem necessidade de nos apressarmos para o final da história. Contudo, o autor tem uma tara muito difícil de perceber. Todas as mulheres de afeto das personagens masculinas são loiras, de peles leitosas. Poderia ser assim um bocadinho mais diversificado, mas se é o que lhe apraz escrever, quem sou eu para criticar este autor tão amplamente conhecido e reconhecido pelas suas ótimas capacidades de escrita, não é verdade? Eu não sou uma ávida leitora de contos, mas este já é o segundo livro de contos de que vos falo e li outros livros de contos que por aqui não passarão porque eram péssimos. Ao contrário destes livros que li, o Eça mantém um enredo superficial, como que alguém que conta o resumo da sua história ao outro, traz poucas personagens para cada conto, não tem erros quanto ao enquadramento histórico. Ora, como seria de esperar, pois viveu. Por vezes perco-me um pouco na história que está a contar pelas descrições ou por existirem pequenos apartes de personagens que não estão ligadas ao desfecho do conto, mas recupera-me no parágrafo seguinte e quanto mais leio estes escritores do passado, mais me apetece ler. As edições e as histórias são de uma qualidade difícil de encontrar nos livros, extremamente comercializados nos dias de hoje. Ao ler este livro, sei que o que escrevo nunca será tão bom como aquilo que estes velhos autores escrevem. E ainda assim, muito melhor do que os livros contemporâneos que leio. Uma dicotomia que me deixa a refletir sobre o que deva-se fazer com o manuscrito que tenho aqui em cima da secretária e que me deixa completamente a pensar: publico, não publico, vale a pena o esforço, o trabalho, o dinheiro que eu vou gastar com ele. Quem está aí desse lado e que já leu O Meu Amor, seja a edição em português ou em inglês, digam-me o que é que acham? Vale a pena eu publicar mais livros ou sou uma autora péssima que não merece um segundo da vossa vida, não merece que leiam uma única palavra nem uma única história inventada por mim? Deixem nos comentários aquilo que acham para eu poder tomar a minha decisão sobre Aurora. Não é para me ouvirem a falar em voz alta,
que vem este podcast, pelo que voltamos aqui ao livro do Essa, não é verdade? As histórias sucederam-se e deixaram de estar ligadas ao romance. A crítica social torna-se o principal objetivo de cada conto, fala sobre o aborrecimento dos ricos e a atração pelo trabalho humilde, critica a religião católica e num dos contos mostra como a ganância mata. Os ensinamentos são semelhantes ao que encontramos em fábulas para crianças, mas aqui um bocadinho reformuladas para adultos. É um bom livro para se ler, entre livros, quase como um limpa-palato. Não nos suscita emoções, mas nem sempre isso é algo nativo, pelo menos quando comparado com outros cujo objetivo é a reação do leitor, mas em mim só despertou um estado de confusão pela incoerência do discurso e raiva pela total ausência de sentido. Mas esse é um outro livro que não quero trazer ao podcast, porque pode gerar muita polémica e ferir as suscetibilidades dos mais sensíveis. Sem ter chegado ao fim dos contos dessa, comecei a ler um livro de Camilo Castelo Branco, voltando ao autor, mas não é o mesmo livro que vos falei há bocado. Este chama-se Coração, Cabeça e Estômago. Nas primeiras páginas parecia não ter nada merecedor de nota, até que me apercebi de uma repetição. Todas as mulheres alvo do afeto do Sr. Silvestre, que é a personagem principal, ou são putas ou apenas estão interessadas em dinheiro. Esta presunção errada sobre as mulheres não vos parece nada contemporâneo a algumas ideologias recentes? Não vou já aprofundar aqui esta questão, vou falar disto mais à frente, porque ou muito me engano, ou todo o livro terá estas ideias semelhantes e pretende criticar todas de uma vez, não vale a pena estar várias vezes a trazer à baila o mesmo assunto. Neste momento vou criticar o editor do livro. Porquê? Porque existem partes deste livro que estão escritas em francês, o que é normal, porque na altura do Camilo Castelo Branco, a segunda língua que toda a gente falava era o francês. Contudo, a minha edição é de 2016, não é de 1800. E eu não sei, mas acho que a maior parte da população em Portugal hoje em dia não fala francês, não sabe um caralhinho de francês e o editor não meteu uma única nota a traduzir-se, seja lá o que fosse que esteja em francês. Portanto, há partes do livro que para mim são incompreensíveis e agora dizem-me, tal, Joana, podes ir ao Google Tradutor. Posso, mas não quero. Isto é da competência do editor meter lá as traduçõezinhas quando há tipo merdas que é normal quem vai ler o livro não fazer a puta ideia do que é que significam. Além das traduções que não lá estão, também há cenas culturais que eu desconheço, que são referências a cenas culturais da altura. Eu desconheço e também não há nenhuma nota sobre isto a explicar. Como é que eu vou perceber um livro se não me explicam isto? Tipo, eu não tenho de tirar um curso em História para ler Camilo Castelo Branco. Esse é o trabalho do editor. É meter lá a puta da nota para eu ler aquilo e não ter que tirar os olhos do livro para nada. Basicamente, o editor não foi capaz de fazer a puta de uma nota que fosse para traduzir a língua que já ninguém fala, nem explicar as referências de merda que não são do conhecimento geral da população. Pronto. Feita a crítica ao editor que ajudou a tornar este livro ilegível, voltamos à crítica que comecei há pouco, porque apareceu mais uma personagem feminina, alvo do afeto do nosso narrador, e num passeio noturno descobre que a mesma partilha a cama com outro homem. Eu percebo que estes livros do Camilo Castelo Branco eram muitas vezes publicados em volumes, em revistas ou algo do género e tinham que ser interessantes o suficiente para que as pessoas comprassem o volume seguinte. Eu não tenho paciência para esta objetificação da mulher, da generalização que são todas obscenas e que têm que ser bem controladas pelos homens para não andarem para aí a varrer tudo quanto é homem, porque essa não é a realidade do mundo. E se porventura fosse, os homens não gostam, não comem gajas, comam-se uns aos outros. Têm bom remédio. Eu não posso levar à paciência esta mentalidade pequenina, esta repetição de discurso de ódio contra as mulheres, que nos fragiliza para nos colocar completamente à mercê de um homem. E quem tem este tipo de discurso
tanto no passado como hoje em dia, devia realmente perceber de onde vem. E as mulheres deviam afastar-se de homens assim, que não têm nada para nos oferecer, que não seja violência física e psicológica. Até porque hoje em dia não precisamos deles para nada, nem para conceber. Posto isto, é com toda a ironia do mundo que eu afirmo que eu não consigo perceber como é que as pessoas perderam o interesse em ler livros como este. Deixa nota que o Camilo fala muito da falta de respeito das mulheres para consigo mesmas e com os homens, quando foi o amante de uma mulher casada a quem pode atribuir grande parte do seu sucesso. Até porque dizem as más línguas que a senhora também escrevia livros e que os livros mais bem-sucedidos dele foram escritos por Ana Plácido. Se eu não posso estar aqui errada no pronome, mas no sobrenome, mas é mais ou menos isto. E, como vocês estão a perceber, o livro deixou-me completamente irritada e eu não li grande parte do livro. Aquilo está dividido em 3 partes, porque é como aquele diz que é cabeça, estômago e coração, ou caralho. E eu li a primeira parte e fiquei, não, eu não aguento isto, eu não estou para ler estas ideias ultrapassadas que são retidas vezes e vezes sem conta, vão para o caralhinho com os clássicos e enfiem-nos todos num sítio onde não brilha a luz do sol. Eu não quero saber. Portanto, é isto que eu tenho para dizer hoje. É um episódio muito divertido para o último episódio do ano, não é verdade? Eu vou mudar o nome de Iletrada para Irritações. Porque basicamente é o que eu venho cá fazer. É enervar-me, ler livros de merda e enervar-me. Mas eu não queria que o meu mundo fosse assim, porque é assim. Eu não fiz isto para andar a copiar os livros da pizza. Isto é um podcast sobre o que eu acho das leituras que eu leio. O objetivo não é só falar mal dos livros. O objetivo é falar dos livros que eu leio. Mas eu não tenho a culpa de só me ter cruzado com livros de merda ultimamente. Ora, quantos livros bons é que vos trouxe este ano? 2. 2 livros bons. Sendo que um não é 100%. Só um é que é 5 estrelas, que é Jesus Carrasco. De resto, nadinha. É que nadinha. Não se safa um. Qual é que é o problema desta gente? Expliquem-me. Eu não queria acabar o ano assim, enervada desta maneira. Juro que não. Olha, por falar nisso, estamos a dia 11 de dezembro, vocês já têm as compras todas do Natal feitas, não é? Eu tenho. Eu tenho as minhas feitas desde agosto. Porque eu tenho problemas. Mas eu sei que a maior parte das pessoas ainda não comprou prendas. Portanto, quem esteja aí e que ainda não tenha comprado as prendas de Natal, olha, meu amor, quando acabar agora o podcast, vá, senão depois vai apanhar montes de filas e mesmo assim se calhar já vai apanhar filas. Pronto. Então, olha, eu desejo-vos um ótimo Natal. Eu penso que vai haver uma entrevista a 22 de dezembro, mas não tenho a certeza absoluta. De todas as maneiras, eu acho que vocês não gostam muito dos episódios de entrevista porque têm muito menos visualizações do que os episódios normais. Por isso, se não me disserem nada em contrário, eu vou acabar com os episódios de entrevista. E basicamente é isso. Tenham um ótimo mês. Espero que passem muito bem o ano e que não se enfardem muito no Natal, porque senão depois andam o próximo ano todo a perder as calorias que ganharam no Natal. Beijinhos!